iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje trazendo um tema que é fascinante, que vai interessar a todos, que é o Feng Shui. Você já ouviu falar do Feng Shui? Aquela técnica chinesa milenar de harmonizar ambientes? Pois é, para falar disso, nós trouxemos uma vez mais o fráter Mário Mendes, José Mário Mendes, que é terapeuta holístico, especialista em radiestesia, Feng Shui e também em astrologia terapêutica. Quer dizer, tem uma série de habilidades aí, mas hoje ele vem especificamente para falar do Feng Shui. Tudo bem com você, Zé Mário? Tudo bem, obrigado pela recepção, pelo convite. É um prazer estar com vocês novamente. Com certeza, vamos falar desse tema interessante. Feng Shui, uma definição básica, o que é um Feng Shui? Feng Shui é uma técnica, né, de harmonização de ambiente, uma técnica milenar, né? Literalmente significa vento e água. Vento e água. Vento é Feng, vento, e Shui, água, né? Esse é o significado, né? Mas aí entra todo um conceito já de energético, vibratório, né? Tem que estar tudo em harmonia, né? Para que você não tenha o vento que varra a energia, né? E sim a água que circule nos ambientes, que faça que a energia circule no ambiente, para que o ambiente permaneça, digamos assim, harmônico. A origem é chinesa, né? A origem é chinesa. Você pode falar um pouquinho da história? Isso era aplicado pelos chineses antigos para harmonizar ambientes? Como é que... A técnica é milenar, era aplicado, ainda é aplicado até hoje em todos os ambientes, né? Ambientes residenciais, comerciais, né? Tem outras, digamos, outras vertentes, né? Também na Índia, no Tibete, tem outras vertentes da técnica, mas é milenarmente aplicada até hoje. E é tão, digamos assim, tão fundamental que sobreviveu até hoje, né? Então, vê que tem seus fundamentos e sua lógica, né? E os seus valores, né? Que com certeza continuam em uso até hoje. Zé Mário, assim como um organismo físico, os ambientes também podem adoecerem ou já nascerem doentes? Com certeza, não tem a menor dúvida, né? Esse é uma das coisas muito importantes, né? Você analisar, né? O trabalho é sempre trabalhar com a harmonização de pessoas e ambientes, né? Porque se o ambiente está doente, as pessoas que estão vivendo nesse ambiente também podem adoecer, né? Então, é importante que você trabalhe o ambiente e as pessoas, né? É sempre um trabalho exterior e interior, né? É aquelas velhas histórias, né, que a gente vê falar aí de a hora que você não está bem, você vai limpar gavetas, né? Arrumar as gavetas. Mas não é simplesmente um trabalho, digamos assim, físico, braçal, de você estar ali limpando gavetas. Você está mexendo com coisas do teu interior, desalojando coisas, se desapegando de coisas que já não têm mais utilidade. E aí entra outros conceitos do próprio taoísmo, né, do desapego, da limpeza, justamente com essa finalidade de você criar espaço para coisas novas, para as novas energias. Então, para entrar um novo, tem que se desapegar do velho. Perfeito. Essa a filosofia, né? Uma das partes da filosofia, né? É muito interessante isso. Frater Zé Mário, me diga assim, me relacione as causas, tanto físicas, ambientais, como psicológicas, que podem colaborar para adoecer um ambiente, para o ambiente não ficar agradável de se viver. A disposição dos móveis, as cores utilizadas, dependendo dos objetos que você utiliza, né? Às vezes os ambientes muito entulhados, muito bloqueados, onde não haja espaço para a circulação da energia. Nem espaço para a circulação das pessoas, nem da energia do ambiente. Então, tudo isso, né, que ele tem que estar harmônico, né? As pessoas têm que se sentir bem. Então, por isso que a técnica funciona. Se o ambiente, seja lá residencial ou comercial, ele é agradável para as pessoas, é harmônico para as pessoas se sentem bem em vir ali, indicar para outras pessoas, é harmônico, né? Ao contrário, se você entra num ambiente e você se sente desconfortável, não se sente bem, você dificilmente voltará àquele ambiente, né? Porque, apesar de você não identificar a causa daquilo, aquilo gerou um desconforto para você. Zé Mário, uma pergunta interessante. É possível que o ambiente esteja bem arrumado do ponto de vista estético, mas ainda assim ele do ponto de vista energético as coisas não estejam fluindo? Quer dizer, a disposição dos móveis, os ângulos não estejam... É possível, por exemplo, você pode ter um ambiente com cores inadequadas. Digamos, se você tiver, dependendo do lugar, é importante que você tenha, digamos assim, cores quentes, para que as pessoas decidam, sejam impulsionadas a tomar decisão e tomar uma atitude. A comparar, digamos, se você tem um estabelecimento comercial e quer vender determinados produtos,
é importante que você ajude o teu cliente na decisão. Então, se você como aconteceu às vezes num ambiente, uma vez, ele era muito rico em cores claras, em cores frias, em azul, né? Então, o que acontecia? As pessoas olhavam, se sentiam bem, era gostoso, era agradável, mas não decidiam comprar. Como se usa, por exemplo, nos fast foods. Por que o fast food só usa cores quentes? É verdade. Para ativar o movimento, as pessoas se induzir chega ali, paga, come rápido e vai embora. Ao contrário da técnica que se usa em restaurantes, que é o slow food, que você vai usar cores mais harmônicas, o verde, o azul, cores frias, para que a pessoa permaneça mais tempo no ambiente. Coma mais, toma um bom vinho, gaste mais, que é outro objetivo. Saborear o alimento, que é uma outra filosofia já, né? Então, ver como isso influencia no comportamento das pessoas. Perfeito. O ambiente, as cores, a decoração, a disposição, tudo isso influencia. E como é que o Feng Shui ele entende os ambientes? Ele divide os ambientes em setores? Cada setor, a parte da entrada tem que estar de um determinado jeito? Existem várias escolas, várias técnicas, né? Que dependendo da técnica aplicada, vai decidir assim, de uma forma, de outra forma, né? Mas cada uma tem, normalmente elas se dividem, como a gente chama do baguá, né? Ou paquá. Vamos mostrar. Você divide o ambiente em... Mostra um pouquinho mais para cima, perto do seu peito aqui. Isso aí. Em oito setores, em 8 partes, ou 8 guás, né? Tendo no centro a vitalidade, né? Então, cada um tem a sua finalidade. Tem o da prosperidade, tem o da espiritualidade, né? Tem da criatividade, cada um tem uma função, né? O detalhe, né, que eu acho importante colocar é que essa decoração, usando a técnica, não precisa necessariamente você usar objetos, colocar coisas com fundo, digamos assim, filosófico, religioso, místico. Existe uma forma mais natural de você fazer essa decoração trabalhando com a técnica dos 5 elementos. Como é que seria isso? Você vai isso? trabalhar com formas e cores. Opa! Então você vai orientar, né, o arquiteto, o decorador, as pessoas, você trabalhando lá em parceria com esse pessoal, para que eles usem essas cores e essas formas, que isso não vai entrar em conflito com a crença dos seus clientes. Porque isso é muito importante, né? Porque às vezes um objeto que tem um fundo metafísico, místico, pode entrar em conflito com a crença do cliente. E isso pode acabar afastando o cliente. E isso não é interessante, né? O nome disso é baguá? Baguá ou paquá, que significa figura de 8 lados. Né? De 8 lados. De 8 lados. Você trouxe um outro aqui, é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas só que esse tem um outro objetivo, usado né, na porta ou na parede do fundo para ficar de frente quando as pessoas entram no ambiente. Por que ele tem que ficar de frente para as pessoas que entram? Porque normalmente tem várias teorias, né? Para transmutar a energia, digamos assim, energia desarmônica das pessoas quando entram no ambiente, né? Tem essa finalidade. E se você não quiser fazer isso com o baguá, você pode fazer com um espelho normal também. É muito comum as pessoas usarem o espelho normal. Uma das técnicas muito utilizadas, por exemplo, é você usar o espelho próximo da caixa registradora do estabelecimento. Para quê? Para que por esse espelho você fique duplicando o faturamento da empresa, né? E tem resultado? Tem resultado. O único cuidado que a gente recomenda é que quando você faça isso, você não deixe ali coisas negativas, dependências, coisas para cobrar, né? Ou até as tuas próprias coisas, as dívidas, para que você está duplicando aquilo que está na frente e isso duplica junto, né? Então, isso não fique no campo dessa duplicação, né? Existem mercados, hipermercados, que têm espelhos refletindo todas as caixas registradoras. É verdade, já observei isso. Entende? Então, está duplicando todo o faturamento que está passando na empresa. E isso empiricamente já se viu que há um resultado mesmo, comprovadamente. Redes multinacionais continuam utilizando normalmente. Que coisa. Já faz parte do projeto original do... Esses símbolos, Zé Mário, eles têm algum significado? Sim, são os trigramas do I Ching, né? Ah, do I Ching. Os trigramas do I Ching que tem um significado. O sol, a lua, o lugar onde fica os filhos, né? Cada um tem um significado. São os trigramas do I Ching, né? E com os dragões que tem
esse simbolismo de proteção do ambiente. De proteção. De proteção do ambiente. Interessante. Eu vi que você trouxe uma bússola também. Por que ela é importante nessa... Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, se eu chamar o Zé Mário lá na minha casa, Zé Mário, eu quero deixar minha casa de acordo com o I Ching. Como é que você começa os trabalhos? Com Feng Shui. A bússola, porque existem várias escolas de Feng Shui, e uma das escolas que é a escola da bússola, né? Uhum. Então você vai usar, e outras orientações, né? Até no projeto original, com a bússola, né? Você já vai orientar, digamos assim, o arquiteto, o projetista, como é que ele vai fazer a disposição da planta baixa de acordo com o movimento solar, né? Como é que é isso? Onde que o sol nasce, então é importante que a frente da casa fique para isso, no sul, os lugares que você precisa de mais insolação, não pode ficar no sul, porque daí não vai ter insolação. Uhum. Ou, às vezes, até você fazer uma disposição do projeto na planta baixa, que o sol consiga pegar proporcionalmente todas as partes da casa. Isso é possível também. Também é possível fazer. É possível. Até tem um projeto que eu acompanhei desde o terreno e todo o projeto arquitetônico, que a arquiteta que tinha feito um curso junto comigo, digamos assim, conhecia bem da técnica. E é até interessante isso, porque a proprietária desse imóvel, ela não conseguia levar em frente o projeto porque o engenheiro que está cuidando do projeto não conhecia a técnica e não acreditava em Feng Shui. Olha só. Então, o que aconteceu? Ela buscou um outro arquiteto que fez essa cinturia, né? Então, é interessante isso, que você atender à vontade do cliente. Se você não conhece a técnica, procure fazer parceria com outras pessoas que conhecem, para que você possa, digamos assim, não esteja perdendo o cliente por causa disso. Com certeza. E falando em projeto arquitetônico, o Frater Zé Mário trouxe uma coisa muito interessante que eu faço questão de mostrar, que é um projeto arquitetônico de uma edificação que já existe aqui em Curitiba, mas ele trouxe a planta baixa, que foi toda feita de acordo com as orientações do I Ching, né? A gente só está omitindo, do Feng Shui, perdão. A gente só está omitindo aqui o nome, né, da empresa, aqui em Curitiba, mas ele vai explicar aqui rapidamente, e ela já está aparecendo, né, no seu vídeo. Então, isso aqui é uma planta baixa, né, Zé Mário? Isso, exatamente. E tá. Veja o detalhe. Então, aqui você tem o nome de cada guá. Esse é um dado interessante, né? Às vezes você fala lá, encanto do Feng Shui, a parede do Feng Shui. Mas lembrar que não é a parede, é do centro da vitalidade até aqui. Então, todo esse espaço é um guá, é um canto. Tudo você pode decorar de várias formas, né? De acordo com, no caso do relacionamento, seria objetos pares ou complementares, como Sol e Lua, homem e mulher, né? Ou do elemento terra, que seria a cor amarelo ou os objetos de forma quadrada ou retangular. Então, no ambiente comercial, você sempre vai fazer a decoração seguindo os 5 elementos, as formas e as cores. Por que isso? Porque com isso você vai conseguir o mesmo resultado harmônico, mas sem entrar em conflito com a crença dos clientes. Tá, e o que eu estou vendo que está rabiscado aqui um determinado ângulo do projeto, o que aconteceu aqui? Como o Feng Shui e a radicização são técnicas complementares, né? Aqui foi identificado um veio telúrico com problemas de água subterrânea, né? Isso é interessante também considerar, porque não é por acaso que aconteceu aquilo ali, existe um porquê. Então foi no canto da criatividade. Então o que é como se o espaço estivesse fazendo um alerta para o proprietário desse imóvel. O que seria a criatividade, né? O local das ideias, do planejamento estratégico, dos sonhos, então das metas definidas, da missão da empresa. Então, é importante que a empresa esteja alerta a isso, para que ela tenha definido essas questões das suas metas, dos vários cenários econômico, né, a projeção dos vários cenários econômicos, e estar alerta para isso aí, porque se você não tem metas e não tem horizonte, você não está indo para lugar nenhum, né? Então isso tem que estar bem definido. É muito comum nas empresas, você vê lá, estampado lá o planejamento estratégico e a missão da empresa. É verdade. Basicamente é isso que precisaria alertar, né? Então quer dizer que essa planta aqui, ela já foi feita levando em consideração as orientações do Feng Shui. Isso. Foi você que orientou algumas questões. Não, ela não integralmente. Essa foi aplicado já quando a obra estava em andamento, porque começaram a aparecer alguns problemas no andamento da obra. Então, em função disso,
foi identificado qual a desarmonia que estava influenciando essas desarmonias da obra, né, para neutralizar e para que pudesse ser inaugurada dentro do prazo estabelecido. Interessante. E foi inaugurada, deu tudo certo? Foi difícil, mas porque eles têm vários turnos, né? Então, só que sempre surgiam problemas, né? É questão da ressonância, da sintonia, não é por acaso. Se aqueles problemas estão acontecendo, existe alguma coisa na obra que está fazendo sintonia com esse tipo de problema. A não separatividade que a gente fala. Daí precisa corrigir. Precisa corrigir, precisa neutralizar. Não só neutralizar fisicamente, mas a equipe precisa ter consciência que as pessoas nesse ambiente também precisam mudar. É o caso da residência, né? Claro. A pessoa está com um problema, digamos, um exemplo clássico que a gente está. Normalmente chamo, né? Então, com problema com prosperidade, com dinheiro, essa coisa. Então, você vai lá, neutraliza essa questão, identifica lá que tinha um problema, você identifica. Mas não é só o ambiente, as pessoas também precisam mudar a postura em relação ao que é prosperidade, o que é riqueza, né? Sem dúvida. O que é abundância? Abundância em todos os sentidos, né? Inclusive o critério na economia, no desperdício, tudo isso precisa mudar. No controle de receita e despesa, tudo isso precisa ser levado. Equacionado, né? Equacionado. Muito interessante. Falando na questão da radiestesia, Frater Zamário, você também trouxe alguns aparelhos que você mostrou da última vez, quando você esteve no nosso programa. Eles também te ajudam quando você vai trabalhar com o Feng Shui num ambiente, você também usa complementarmente a radiestesia? O básico, né? Eu sempre verifico, pela questão da geobiologia, se existe alguma desarmonia de radiestesia no ambiente, para depois você trabalhar com a questão de decoração. Porque se eu trabalhar com o Feng Shui e não neutralizar as questões de geobiologia, a desarmonia continua... E esse ambiente vem a ser... Continua persistindo, né? Você mentaliza a pergunta, o que é harmônico ele cruza, o que é desarmônico ele abre. Isso é uma convenção que você estabelece quando você aprende. Uma convenção mental, que você aprende quando você usa os aparelhos. Então pode ser usado também. Você trouxe os pêndulos, né? Esse é o aura-meter, né? Esse é o aura-meter, né? E os dois tipos de pêndulo, né? Que é o Vale dos Reis, né? O egípcio, e o galáctico. Que também, galáctico, esse eu não conhecia. Né? Que você usa. Mas é para questão de estética, né? Mas o princípio é o mesmo, eles funcionam. Que interessante. Igual. Então, me diga uma coisa, Zé Mário, a questão do Feng Shui, ele tem sido mais aceito nos últimos tempos? Por exemplo, você falou que no Ocidente já está bem divulgado, né? Já é comum você receber, por exemplo, ligação de arquiteto, de engenheiro, olha, a gente quer fazer aí uma obra, mas precisamos que esteja de acordo, ou de proprietários? Sim, é muito comum você fazer o trabalho em parceria, né? Porque já na análise do terreno, para você trabalhar a geobiologia, neutralizar no terreno e direcionar o projeto já de acordo com a técnica, né? Porque daí você já vai ver... todos os cuidados lá de direcionamento da rede de esgoto, de cama para dormir, de entradas, de colocação de espelhos, no ambiente comercial, seguindo os 5 elementos, né? Para não entrar em conflito com crença das pessoas, uma fonte no centro, depende da natureza do projeto e do que o cliente está querendo. Você falou dos 5 elementos, vamos revisar aqui, né? Porque a gente no Ocidente ouve mais os 4 elementos, né? Isso. Parece que na filosofia chinesa tem 5 elementos. Esse é muito ligado à medicina chinesa, né? Toda a filosofia dos 5 elementos, né? Até essa questão dos 5 elementos é bem interessante você ter colocado. Então você tem o ciclo gerador de energia, né? Você tem aqui o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Então o ciclo gerador de energia, a madeira produz o fogo a terra o metal a água e volta sucessivamente. Esse é o ciclo gerador de energia. Mas você tem o interno, o destruidor, né? Então a água apaga o fogo derrete o metal fere a madeira, o metal corta a madeira fere a terra represa a água volta o ciclo inicial. Eu tenho um amigo em Campinas que ele usa a harmonização do ambiente seguindo toda essa técnica. Você veja, cada elemento é ligado a um órgão do corpo, ó. Fígado, coração, baço pâncreas, pulmão e rins. Que ele faz a decoração do ambiente usando as ervas aromáticas da medicina chinesa e fazendo a disposição do ambiente de acordo com os 5 elementos.
Para quê? Para que o ambiente, a ressonância dessas ervas aromáticas entre em ressonância com a saúde das pessoas, para o bem-estar das pessoas. Olha que interessante, até isso é possível Inclusive, fazer. em restaurantes é muito comum você fazer isso, né? Ah, é? É sim, você senta lá, entra lá, sente o cheiro do alecrim, do manjericão, tudo já seguindo a técnica. Olha, e são as ervas aromáticas que você usa no tempero dentro da gastronomia. Olha, isso realmente é a primeira vez que eu ouço, viu? Muito interessante. Muito interessante. Esse desenho aqui em cima, o que que é? É a mesma coisa? Essa é outra questão que você coloca, né? Porque sabe, cada elemento desse aqui está ligado com uma estação do ano. Então, observe a questão da sintonia da filosofia com a natureza. Sempre harmonia com a natureza. Então, não só o ambiente decorado, mas como a nossa saúde também está muito em sintonia com a natureza. Os ritmos, nossos ritmos biológicos, né, os ritmos circadianos, como se diz, né, eles estão em sintonia com os ritmos da natureza. Então, é importante que sempre que você sai, como se diz diz um amigo, quando você sai do ritmo, você dança. Então, você entra em desequilíbrio por sair desse ritmo, né? Mas isso se interpreta como um alerta, né? Como alguma coisa não está bem. Então, prestar atenção quando tem esses desconfortos, alguma coisa não está bem. Olha, que interessante, você desmistificou para mim essa questão do Feng Shui, Zé Mário, porque eu achava que essa harmonização do ambiente tinha que ser exclusivamente com objetos chineses, com coisas ligadas à China, e não necessariamente, pelo que você falou. Eu acho que nem deve, né? Principalmente por causa dos aspectos culturais, né? Que se você começa a importar literalmente dentro de uma filosofia chinesa e usar aqui, vai entrar muito conflito com as nossas crenças. E a gente tem as nossas próprias, nossa própria cultura, é importante você não entrar em conflito com essas culturas, né? E coisas que dentro da própria uso das cores, que tem um significado diferente no Ocidente e lá no Oriente, né? O uso do preto, o uso do branco, são filosofias diferentes, são critérios diferentes de uso. Ah, tem que haver essa adaptação. Tem que haver essa adaptação, para não entrar em conflito com a nossa cultura. Me diga uma coisa, Zé Mário, só ambientes fechados podem ser harmonizados pelo Feng Shui, ou, por exemplo, eu posso pensar um jardim dentro da... Com certeza. Um jardim aberto. Pode fazer todo o projeto ambiental seguindo a técnica dos 5 elementos, usando pela forma das plantas, o tipo de plantas usados, seguindo a técnica. Esse é meu amigo de Campinas, ele faz os jardins, né, seguindo, com as ervas aromáticas, seguindo a técnica dos 5 elementos dentro da medicina chinesa. Bom, eu sei que, Zé Mário, que você faz toda essa consultoria. Então, por exemplo, se as pessoas quiserem te chamar para, primeiro, diagnosticar uma casa que pode estar doente, as vibrações não estão boas ou as coisas não estão fluindo, seja no campo amoroso, financeiro, etc. Eu sei que você faz isso. Você faz também essa questão da planta baixa, desde os fundamentos, para a coisa já nascer. Isso, exato. Você faz toda essa consultoria? Todo o projeto. No caso da planta baixa, não. Você faz em parceria com os profissionais que atuam, né? Ou na engenharia civil, ou na arquitetura. Você faz em parceria. Você mostra para ele a técnica e ele vai fazendo o projeto seguindo a orientação da técnica. Né? O que acontece, Zé Mário, se a pessoa está residindo, né, o ambiente dela está em cima, por exemplo, de um veio telúrico que não é... Tem como neutralizar isso? Porque ela não vai cavar lá e desviar o veio, né? Não, o que faz, a natureza não muda, né? A natureza não muda. O que você faz é usar técnicas, né? Pode ser a geopuntura, usar a própria pirâmide, você pode usar para isso também, né? Para você mudar a polarização da superfície do solo. Então você não tem esse poder de mudar a natureza. Você vai usar técnicas de polarização para onde você tinha uma vibração, digamos assim, em termos de polaridade negativa, você muda para a polaridade positiva. O próprio aterramento de um terreno, usando as hastes de terra que se usa, dá para você fazer isso. Já neutraliza, né? Já neutraliza, dá para mudar a polarização. Muito interessante. Você trouxe também, Zé Mário, umas apostilinhas que eu queria... inclusive, por falar em apostila, eu quero lembrar que nós temos esse material, o Frater José Mário trouxe um material que é uma apostilinha resumida desse assunto, né? E se você que está nos assistindo quiser, ele já nos mandou por e-mail, nós podemos enviar, basta que você escreva para o programa Presença e Harmonia, né, para o nosso e-mail, e nós teremos prazer em mandar, que aqui tem fundamentos do Feng Shui? Tem, e tem toda a bibliografia também para eventuais consultas, quem quer se aprimorar, conhecer um pouco mais sobre o assunto. E essas duas apostilas aqui, Zé Mário, elas são de cursos que você dá? 2 cursos que eu fiz, né? Aqui na MORC, inclusive? Não
nenhum deles não foi na MORC, né? Mas eles já são os dois, aqui, ó, as duas pessoas são custores da MORC, né? É quando eles estiveram em Índia, uma arquiteta, né, que é a Rui Olavo, quando ela fez, ela é a autora dessas duas apostilas, que são escolas diferentes. Uma da escola do Chapéu Negro e outra escola do Hemisfério Sul. Ela tem, inclusive, livro editado sobre o tema, né? Que ela é arquiteta, também formação não só terapeuta, mas é formada em arquitetura também. Então, como eu já tinha uma formação em radiestesia, já trabalhava com radiestesia e cromoterapia, isso veio complementar meu trabalho, né? Para incluir o Feng Shui e começar a pesquisar mais e usar essa técnica complementando com a radiestesia, né? Bem interessante. Perfeito, Zé Mário. Eu te agradeço muito por você ter vindo compartilhar teus conhecimentos, né? A gente sabe que você é um profissional muito requisitado nessa área e competente. E a gente só tem a agradecer a tua disposição em vir aí. E se você quiser deixar uma mensagem final ao pessoal que está te acompanhando. Eu agradeço o convite da nossa amada ordem, né, de mais uma vez estar junto com vocês aqui, né, e o prazer de aquilo que para a gente é uma paixão, aquilo que você curte, aquilo que você gosta, que você pesquisa, e poder compartilhar com outros aquilo que de repente para você virou rotina, mas pode ser de grande utilidade para outras pessoas. Não só por aspectos assim, comerciais, mas até para os aspectos terapêuticos, né, para que o ambiente fique cada vez mais harmonizado, tanto para as pessoas quanto para os ambientes, né. Que legal, obrigado, Zé Mário. Eu que agradeço. E você fica agora com o nosso e-mail, que é o presençaeharmonia@amorc.org.br. Escreva para a gente até para receber a cópia dessa apostilinha que o Frata José Mário deixou com a gente. E você fica agora com a dica cultural com a nossa querida Soror Vivian Tedart. Vamos ver o que ela selecionou para nós aí de novidade. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedart. Olá! Nossa dica cultural é a revista O Rosa Cruz. A revista Rosa Cruz é publicada no mundo inteiro. Ela é enviada para todos os Rosa Cruzes como parte de sua filiação e também pode ser assinada por não Rosa Cruzes. Na língua portuguesa, ela é trimestral, sempre trazendo assuntos fascinantes nas áreas de misticismo, filosofia, ciência e arte, despertando a reflexão e inspirando a consciência do leitor para planos mais elevados. Seja você também um assinante e descubra esse universo. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!